que tem mais gente que corre? Porque falta os que pensam. Pô, da rede social eu virei craque. Aí virei gênio, virei agora. O Messi me deu a camisa, aí que eu virei mais gênio ainda. Eu acho que eu não perdi a Copa por isso. Minha opinião é essa. Será que daqui a 100 anos o Messi vai ser ruim também? Não vai ser lembrado? Teu pai foi um jogador importante da história do futebol, jogou em grandes clubes. O quanto isso te formou para ser a pessoa que você é hoje? Assim, acho que o futebol está presente na tua vida desde o dia 1, provavelmente, né? O quanto essa tua infância, você viveu futebol dentro de casa desde o começo, te fez chegar até agora? Eu fui perceber isso de pouco tempo para cá, assim, de uns tempos para cá, pensando em tudo isso, porque assim, era só o meu pai, né? Não era o Djalma Dias, jogador de futebol, então não tinha esse discernimento todo, as informações não são como hoje em dia, né? Eu sabia que meu pai tinha sido jogador, não imaginava o que tinha sido, então quando eu fui ver depois de adulto. Mas assim, hoje eu vejo que é a base de tudo, mas não é só do futebol, é da vida, né? Então assim, é muito legal. Às vezes eu vejo, quando você começa a jogar, meu pai, minha mãe, isso tudo na minha vida, fizeram tudo pra mim, e eu fui perceber isso, tipo assim, agora, mais velho pra caramba. Por quê? Porra, a educação que eu recebi dentro de casa, minha mãe professora e meu pai jogador de futebol, que se eu não estudasse, não deixava eu jogar bola de jeito nenhum. Então, cara, eu falei, caramba, foi isso, essa base que me fez eu ter esse, lógico, conhecimento, amor pelo futebol, e tive a dádiva de também ter jogado e ter jogado direitinho. Então, tudo isso dá uma vantagem muito grande dentro desse esporte, né, de conhecimento dentro desse esporte. Eu já tinha um discernimento de futebol, conversava muito de futebol com meu pai, já jogava nas categorias de base do Flamengo. E um dia eu fui ter a ousadia de perguntar para ele, falei, pai, pô, assim, de verdade, a gente sabe que o Pelé foi tudo aquilo, fazia tudo, mas era isso tudo mesmo? Quando eu falei, ele, cala a boca. E meu pai não era nem de falar assim comigo, cala a boca. Falei, você acha que ele é bom? Falei, tu acha que ele é isso tudo? Falei, ele multiplica por 100. É 100 vezes o que você está pensando. Eu falei, então acabou, não falo mais nada. E aí ele começou a simplesmente dar os exemplos. Ele falou, era o primeiro a treinar, era o primeiro, a última a sair, metia porrada na gente no treino ainda, metia gol, mas era uma humildade igual a todos. E sem falar as outras coisas, que falou mais coisas, ainda fazia isso, ainda fazia aquilo, e quer falar o quê? Eu falei, não, calei minha boca, não falei. E depois fui ver que é maior é o futebol para mim, ele não foi maior, ele é o futebol. Para mim o futebol se resume no rei. O amor que eu tenho pelo futebol que me fez e me faz até hoje estar no meio, que é um meio bastante complicado, muito complicado, por isso que de repente não estou dentro aí vamos dizer, do onde o bicho pega, né, onde ferve, porque minhas ideias são diferentes. Para me envolver teria que ser diferente, né, o que está acontecendo, mas, cara, é mais ou menos por aí. Se não fosse essa paixão pelo esporte, eu acho que eu não conseguiria chegar, porque o percurso não é fácil, cara. Você chegar a ser jogador profissional não é fácil. Eu falo, hoje eu tenho um filho que está querendo jogar bola assim de 8 anos, é o que eu mais falo para ele. Quando você for treinar, vai com amor. Vai com amor, faça isso com amor. Não porque eu quero ter uma vida de jogador profissional, quero ter a vida de jogador. Não, eles tem que ser jogador, eles querem ter a vida do jogador, é diferente. Então, acho que isso eu acho que até não falo nem do Djalma só, eu acho que é uma coisa até geracional, assim, não é que é bem diferente de ter amor pelo futebol e eu jogava por amor. Não, minha profissão era jogador de futebol, tinha que ganhar meu dinheiro, salário, brigar por melhores condições, mas ter amor por aquilo é fundamental. E o maior exemplo que eu tenho, e digo e afirmo, é que eu parei com 33 para 34 anos,
sem nenhuma lesão, sem nada, simplesmente porque acabou o tesão de jogar futebol. Eu costumo dizer que, infelizmente, eles não querem ser jogador de futebol. Eles querem ter a vida do jogador de futebol. Aí é diferente. Porque jogador de futebol, quem está jogando na Série D, é jogador de futebol igual quem está jogando na Europa. É a mesma coisa. Pergunta se o moleque está começando se ele quer. Se ele quer. Ó, tu vai começar na Série D, no Asa, ele já para de jogar na mesma hora. Você fala assim, ó, vou te botar de profissional lá. A coisa mais difícil é chegar no profissional. O cara não quer. Ele já vai falar, não quero. Aonde quer? Nesse time lá do 4ª divisão, não vou. Prefiro outro emprego, prefiro fazer outra coisa. Então não tem o amor pela profissão. Então tem que ter o amor por uma profissão que ela vai sim te dar muito dinheiro se você for um atleta de alto nível. Se você for um atleta de alto nível, ela vai te dar muito dinheiro. Entenda isso, jogadores de futebol que estão começando. Se você for muito bom, você vai ter muito dinheiro. Senão não é assim também o futebol. E o que te fez parar de jogar? Você falou que te perdeu o tesão de jogar. O que foi assim que falou, pô, pra mim não dá mais e... Treinar. É, porque acham que o futebol é fácil. Então tem que treinar para tu jogar. E quando tu já não tem a disposição, já não aguenta e começa a reclamar de tudo, a culpa é sua. E a minha carreira foi muito assim. Eu sempre brinco que teve o Ameli, zagueiro, jogou no São Paulo e jogava comigo no América do México. Aí segunda-feira foi treino físico, eu reclamei. Na terça foi treino tático, eu reclamei. Na quarta coletiva, eu reclamei. Aí ele falou, Djalma, porra, é você que tá reclamando de tudo, né? Todo treino pra você tá ruim. Eu refleti, falei, cara, eu acho que é isso mesmo. Passou um mês assim, parei de jogar futebol. Comecei a refletir, eu falei, cara, eu que tô enchendo o saco disso e não critico. Eu adoro esses caras que jogaram até os 40, adoro. Acho que lindo, se eu conseguisse ia ser maravilhoso, mas eu não consegui ter esse tesão dali do treinamento para poder ter a minha alta performance, que eu era chato pra caramba comigo, que aquilo ali era a única minha arma, e eu não podia ir sem arma pro campo, eu tinha que estar bem, porque meu jeito de jogar, um jeito, se eu não jogo bem, é muitas críticas. se eu não jogar muito bem, são muitas críticas, um jeito diferente de jogar, então tinha que estar no muito alto nível para isso, para você treinar, quando não quer, só o Romário que tinha esse dom de não treinar para quê, né? Mas também treinava muito finalização. O futebol brasileiro hoje, ele também financeiramente, ele tem uma condição maior, principalmente dentro da América do Sul, então ele vai lá e compra os jovens nem apareceram, o dinheiro aqui nosso está maior do que todos os lugares, vai lá e compra, mas ninguém está preocupado com o futebol brasileiro. É isso, vamos ganhar hoje? E o futebol brasileiro, vamos ganhar a Copa do Mundo? Quando que vamos ganhar? Vai ser difícil. Torço pra caramba, quero, mas vai ser difícil dentro de um processo que eu digo natural, né? Tu olhar e falar assim, pô, temos condições de ganhar, pode chegar lá e perder. Agora tu olhar, não temos condições de ganhar, é diferente, né? O ganhar e perder é outra história, mas ter condições e não ter é outra. Eu vejo sem condições hoje, né? Vou torcer que dê tudo certo, que as coisas se acertem, mas eu vejo assim, cara, eu não sou salvador da pátria, nem visionário do futuro, não, mas se você observar o que os caras vêm falando, Vanderlei, pô, o Zico, será que esses caras não jogaram? Será que esses caras não viveram futebol? Pega a opinião desses caras todos. Por que o exemplo tem que ser Europa? Por quê, cara? Por que se nós estamos falando de futebol, cara? Será que se de basquete eu vou pegar o exemplo onde é nos Estados Unidos, onde se joga melhor? Aí depois a tática, outras coisas. Então, assim, é muito complicado eu entender isso, né? Porque, assim, eu joguei fora. A maioria da minha carreira foi muito bem recebido, ótimo, legal. Então não posso não receber todos os estrangeiros, mas venha com qualidade, que venha para acrescentar no futebol brasileiro. Agora, você pega esses jogadores de 20 e poucos anos, às vezes até mais velhos, vêm para cá para ficar na reserva no futebol brasileiro.
não é de respeito, não. Não estou desrespeitando ninguém. Tem milhões de jogadores bons em todo lugar. Mas um jogador, de repente, argentino, uruguaio, paraguaio, venezuelano, ou colombiano, ou peruano, com 20 para ficar na reserva aqui no futebol brasileiro, pô, bota o menino da base para ele ficar ali na reserva, para ele entrar. Pô, o cara é reserva. Agora vem o cara muito bom. Pô, bem-vindo. Sabe por que ele vai ser bem-vindo? Porque o menino da base meu vai aprender com ele. Chegou um cara ali, ó, do profissional lá, peruano, olha como é que ele joga. Ó, o Guerreiro, igual o Guerreiro veio aqui, olha como é que esse centroavante joga. Aí sim, você traz coisas que somem ao futebol brasileiro. Agora, que não soma, completamente contra. Isso vai para jogadores e também para treinadores, né? Porque vem aqui somar, fazer um trabalho, tem filosofias diferentes de jogo, para que a gente também aprenda, assim, coisas diferentes. O futebol também não tem muita coisa diferente, não. Mas, assim, é válido vir, né? Até principalmente porque os diretores dão muito mais autonomia para os de fora, então é muito mais fácil trabalhar. Muito mais fácil. Você chegar e falar, é assim, e assim, 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 senão eu vou embora. O dirigente, para o treinador brasileiro, o tratamento é diferente. É sim. Vamos voltar à escola que eu estou falando, Tele Santana. Primeiro princípio para você saber o jogo, para jogar futebol, passar bem. Você é obrigado, ele é lei, é obrigado a passar bem. Ele parava treino com jogadores profissionais para o cara passar a bola de novo porque tinha errado um passe, porque ele não admitia. Hoje eu vejo futebol, o erro de passe de 5, 10 metros é toda hora. Como que o jogo já começa mal. Já começa mal. Então, por que tem mais gente que corre? Porque falta os que pensam. Porque se tiver um monte que pensa, os que correm vão se atrasar. Eles vão se atrasar, porque eles não conseguem acompanhar o raciocínio. O raciocínio é muito mais rápido que a velocidade corporal. Mas tem poucos, tem que ter os de velocidade, tem que ter os jogadores assim, porque o futebol vai acabar se não tiver um meia pensador, se não tiver jogadores técnicos, não vai acabar o futebol. E é só disso que eu estou falando. E por que não tem? Porque não forma. Às vezes eu fico abismado assim. Pô, vou dar exemplos claros. O LeBron James, ele arremessa bem, não arremessa? Ele treina 300 mil vezes todo dia o arremesso. O jogador de futebol, se ele falar para ele ficar treinando no passe depois que ele é profissional, parece que é um afronto. E ele não passa bem. Mas ele não quer treinar o passe. A falta decide jogo mais do que tudo no futebol de hoje. Aí não pode treinar falta. Porque vai cansar. Não, mas se ele não está preparado para treinar e a perna dele, a musculatura, para uma coisa que decide o jogo, que é fundamental no jogo, ele tem que jogar outro esporte. Porque o atleta tem que estar preparado para isso, coisas que decidem o jogo. Por isso que ele é um atleta de alto nível, de alta performance. Para você formar jogadores... Eu falo sempre de futebol brasileiro, tá? Porque é o futebol que eu amo, o futebol que para mim é o melhor do mundo, né? Eu gosto de ser o melhor do mundo. Se o melhor do mundo eu sou no futebol, graças a Deus. Era, né? Agora já a coisa está mudando. Mas não sou eu, Djalma. Estou falando de 58, 62. Eles ganharam tudo. O Brasil está disso, porque conquistou. Ninguém deu de presente isso para o Brasil. O Brasil, se não tivesse 5 títulos mundiais... ia estar contratando jogador aqui igual o contrato da Mauritânia, mas é verdade. Então tem que respeitar isso, a história. E parece que a história foi embora. E como é que eram esses jogadores? Altamente acima da média tecnicamente. Os gestos, o movimento. Quantos e quantos jogadores que você já viram jogar e falam assim: porra, que espetáculo de jogador. Que espetáculo. Hoje quem tu fala que é um espetáculo? A palavra espetáculo não existe mais no futebol. E o futebol é um espetáculo. Porque tem gente pagando lá para ver. Eu fui torcedor, eu ia lá, eu adorava ver uma caneta, um lençol. A gente gritava quando o cara tomava. Pô, isso é que me fez gostar de futebol. Drible, toda hora. Aí agora não pode mais driblar, o ponta só toca para trás, o meia não pensa que ele tem que correr igual um louco, box to box. Não é meu futebol, não é meu futebol.
E eles acham que tem que copiar de lá e botar isso na cabeça dos nossos jogadores. Tem que deixar lá na base aflorar o cognitivo. Vamos pensar, galera, vamos pensar, faz o que vocês quiserem. Meu filho tem 8 anos, às vezes eu vejo na base, lá, às vezes, o treino tático. Eu vejo treino tático, às vezes, jogada ensaiada. Eles acham legal, ok, eu respeito, mas não comparto dessas ideias. Cara, nós temos, eu digo, grandes jogadores, nós temos jogadores capazes de decidir, mas não é na escala de 0 a 10, o Neymar tem 10, 9, 10 de decidir. Como na última Copa ele foi lá, decidiu e foi lá e levou o gol depois. Entendeu? Eu digo de escalas agora. Tem Vinícius Júnior é um jogador capaz, joga na Europa, melhor do mundo, pode conseguir, mesmo que ainda na seleção brasileira não tenha rendido o que se espera. O Estevão é um menino que eu tenho muita esperança que se torne esse tipo de jogador. Agora, de resolver, não temos, cara, não temos. E isso não é demérito para nenhum jogador atual, porque às vezes quando a gente fala isso parece que é demérito. É o contrário. Eles têm que entender que existem outras coisas e melhores. Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. Não existe ninguém na história do Flamengo igual o Zico. Eu fui um camisa 10 jogando Flamengo igual o Zico, mas isso é motivo de tristeza para mim, é de orgulho. É orgulho que teve o Zico, que foi muito melhor e era meu espelho. Falei, ser perto desse cara, entendeu? Então, de repente, às vezes fala, não chegar aos pés do Alex, não é que eu estou falando que ele não é bom, é que o Alex jogou muito. É só ver os números do Alex. Entendeu? Então é só entender um pouco isso e essa garotada, essa galera que vem, buscar um pouco mais das origens do futebol brasileiro, porque eu penso que para vencer não é nada disso que estão falando, não é nada da tática, é voltar à nossa essência, porque sem tática, sem organização, nenhuma equipe no mundo hoje ganha jogo. Então não tem como uma equipe não ser bem organizada taticamente, qualquer um organiza bem taticamente a equipe. Agora, se você não tiver jogadores que coloquem isso em prática, que sejam do alto nível técnico maior, como sempre o Brasil teve, não tem tática que vai ganhar do europeu, porque eles taticamente, naturalmente, são melhores que a gente. Posso voltar um pouquinho nisso da personalidade? E aí, em cima disso, eu costumo sempre falar o seguinte, cara, às vezes, né, muita gente, o Djalminha, se fosse mais calmo, não fosse cara tão... Eu falei, se eu fosse assim, eu nem chegava em lugar nenhum, não conseguia nem vencer, nem o profissional. Então, essa personalidade, eu acho que assim, o atleta de alto nível, se não tiver a personalidade, se ele não se impor, se ele não souber em certos momentos que ele é o melhor e ele precisa de ajudar mais, sim, ou dentro de campo, ou fora de campo, às vezes numa liderança, cara, ele não é. Aí ele não é. Torcedores e jogadores do Flamengo ficaram de cabeça quente. Reparem que Renato diz alguma coisa para Djalminha, que aparentemente não escutou muito bem e volta para pedir satisfação. Simplesmente uma discussão, mais nada disso. Quer dizer, se pedir para marcar é uma ofensa, então eu vou pedir para ficar fora do time. Eu acho que pode reclamar, mas sem o xingamento. E foi um lance que tanto eu quanto eles, nós estávamos de cabeça quente. O que te passa na cabeça quando você vê de novo essa cena? Cara, eu sou, assim, caralho, tu era brabo mesmo, hein? Que personalidade tu tinha, moleque. Pô, Renato Gaúcho, o craque do time, tu começando, nem carreira tu tinha feita, tu peitou o cara, tu é brabo mesmo. Tá certo, tem que ser assim, porque você tinha razão no momento. Se você tivesse errado, talvez tua carreira desse tudo errado. Mas se você tiver razão, tem que brigar pelos seus direitos, independente de quem seja, né? Ali no campo somos todos iguais. E tua relação com ele, como que é? Maravilhosa. Pô, ele tinha feito gol, a gente tinha se abraçado pra caramba. Futebol é assim, tava 2-0 pra gente. Com um homem a mais, tomou a virada, como é que a gente vai virar amigo? Alguém fez alguma merda. Alguma coisa foi errado. E aí, aquele sangue quente que acontece normal do futebol, mas, pô, aí, Renato, não só temos boa relação, como, na minha opinião, é o treinador que deveria estar na seleção brasileira. O atleta de hoje, e não tem esse papo, não, que às vezes as pessoas falam,
Ah, mas ele ganha muito, ganha isso, tem que aguentar. Não, não tem essa não. Tem que ganhar muito, tem que aguentar não. Você tem que aguentar dentro do limite de um respeito, de uma ordem. Não é assim, porque o cara joga futebol, é esporte. Estamos falando de esporte, não estamos falando de coisas que são muito mais importantes na nossa vida. Um político, pô, não é agredido na rua e a gente está vendo que ele fez um monte de coisa errada e não é agredido. O jogador que jogou mal, perdeu um gol, os caras querem bater. Entendeu? Então não é por aí. Também que essa coisa de, o cara tem que aguentar tudo. Mas, pô, é uma vida maravilhosa, né? Pô, você ganha dinheiro, fazendo o que tu gosta. Pô, reclamar que tá sendo cobrado, reclamar que tá jogando muito. Ah, eu queria jogar todo dia. Eu preferia jogar do que treinar. Preferia jogar do que treinar. Muito mais. Então, assim, hoje se reclama de muito jogo. É difícil entender. Quando eu começo a falar esse chiado todo, aí acham que eu sou carioca, mas é verdade, não sou, não. É muito orgulho ser paulista, santista principalmente, né? Na época que meu pai jogava ali no Santos, nasci lá, mas realmente eu fiquei pouco tempo na cidade de Santos, minha vida foi toda no Rio de Janeiro, criado ali no Rio de Janeiro. Meu pai, ele me levou, ele jogava primeiro antes da seleção brasileira de Master, ele jogava num time que chamava os Milionários, que faziam jogos pro São Paulo. Cara, nesse time ia Edu, Garrincha, Rivelino, Ademar Pantera, Oreco, Djalma Santos. Só que eu não ouvi que esses caras eram bons. Eu vi também esses caras jogando já mais velhos. Entendeu? Então, assim, cara, eu vi o Garrincha pulando a bola e voltando, já mais velho, obviamente, já bem prejudicado, assim, de saúde e tal. Mas você tá ali convivendo com esses caras e tipo assim, é um privilégio único, cara. Porque, assim, eu me lembro que eu entrava no ônibus, eu viajava no ônibus com os caras como se fosse um jogador a mais com 10 anos, 12 anos. Eu não dava uma palavra, eu só ficava olhando, escutando e sugando tudo. O Edu... que até hoje, Jonas Eduardo Américo, até hoje tenho contato com o Edu, me manda às vezes uma foto que ele encontra do meu pai, a gente está sempre se falando no WhatsApp. O Edu me ensinou, ele falou assim, garoto, eu só tenho 2 dribles. E pode ver qual era o Edu. O Edu vinha com a bola e ameaçava assim, cortava para dentro, e o outro ele dava um tapa para aqui e para fora. Ele falou, mais difícil é o lateral saber para onde que eu vou, porque eu saio para dentro e para fora, basta. Sai para os 2 lados. Então eu olhei e aprendi. Aí eu olhava Rivelino, aprendia. Eu olhava o Dadá Maravilha na seleção de Master, que falou assim para mim, não esqueço jamais, garoto, ele tinha uma marca assim na canela, como meio que um machucado. Tá vendo isso aqui? Eu falei, tô vendo ele. 273 gols. Daqui de canela. Aí eu, as coisas que você fala, eu fiz 200, ele tem que fazer gol. E assim, essa experiência que eu tive na minha vida, ela me serviu muito, porque eu absorvi e hoje acho que vejo o futebol muito por esse lado, cara, porque os caras lá de trás, cara, é que eu falo, o futebol parece que foi inventado hoje. Os caras lá de trás ganharam, conquistaram tudo, jogavam muito, não tinham as condições de hoje, qualidade técnica impressionante e parece que se apagou. Às vezes eu brinco, falo, será que daqui a 100 anos o Messi vai ser ruim também? Não vai ser lembrado? Vai ter alguém? É mais ou menos assim. Virei craque, de uns 4 anos pra cá, virei um cracaço. Virei um cracaço depois dos 4 anos, depois da rede social eu virei craque. Aí virei gênio, virei agora. O Messi me deu a camisa aí que eu virei mais gênio ainda, caramba. Ou seja, eu aprendi a jogar futebol dos 5 anos pra cá. Só que eu já parei, gente. Joguei lá atrás. E aquilo que eu fazia era contra esse time todo aí que vocês veem. Só que assim, é muito legal. Tem um lado que é muito legal, principalmente da criançada que não viu. Cara, e aí eu vou... Teve um elogio que de criança é o melhor do mundo de elogio. Ele vendo o vídeo, ele olhou pra mim e falou assim, tio, por que você não foi melhor do mundo? Eu falei, também não sei, cara. Mas eu falei, que maneiro, elogio assim, espontâneo, porque você não foi melhor do mundo. Mas assim, é legal ver, para que as crianças vejam que é possível jogar futebol profissional conquistando de outra maneira. Porque ali
Não é circo, não é malabarismo, não, é com objetivo, tá? Então, assim, às vezes confunde a arte com, não dá resultado, não. Eu sempre serei a favor, porque muito se criou, né, daquela seleção de 82, joga bonito, mas não ganha. E o Brasil ficou meio com essa coisa do que o bonito não está associado a resultado. Tem nada a ver. E graças a Deus que vieram outras equipes no mundo aí que provaram completamente diferente. Você pode jogar bonito e vencer, né? Cara, assim, eu já o conhecia, obviamente, né? Não foi uma coisa aleatória de encontrar pela primeira vez. E a coincidência foi muito em função do dia que a gente se conheceu. O Ronaldo me apresenta e eu, de brincadeira, falei assim, eu tenho uma crítica para te fazer. Aí ele já olhou assim, meio que assustado. Eu falei, pô, tu é muito objetivo, cara. Tu só quer fazer gol. Tu não dá uma caneta para trás, não dá um lençol para trás. Aí ele riu pra caramba, ficou aquele clima. E depois nos encontramos outra vez na despedida do Deco, jogamos juntos no mesmo time ali e tal. Não tinha relação com ele, obviamente, porque somos gerações completamente diferentes. E ali naquele momento, ele saindo ali, ele viu, e quando ele viu, veio falar, eu já fui. Aí na hora me veio isso na cabeça, eu lembrei, aí eu falei, pô, tu deu caneta de novo e pra frente, que ele deu a caneta no Estevão no jogo, e pra frente também. Falei, pô, não pode dar nunca uma pra trás, fiz a brincadeira, ele riu, e aí me deu a camisa ali. Quando eu era pequeno, assim, no futsal, eu já arrebentava, né, fazia gol pra caramba e tal, mas eu não me achava, assim, bom pra caramba e tal. Aí, no 4º ano de futsal, aí eu comecei eu falei, caramba, eu sou... Aí fui pro futebol de campo do Flamengo. Cheguei lá no infantil, no juvenil, me achava normal ali, igual os outros, bom, mas normal. E aí, quando já no júnior ali, eu falei, opa, mas assim, sempre, cara, muito seguro daquilo que a gente falou antes, do estudo, que não podia deixar de estudar, nunca tive essa certeza que seria jogador profissional, até ali estar São Paulo, arrebentei na São Paulo, aí em 90 subi profissional. Aí assinei meu contrato, falei, agora é de verdade. Assim, nunca tive essa segurança. Eu acho que isso é bom, né? Eu acho que isso te dá, o medo faz com que você às vezes busque mais a coisa, essa insegurança que era o que acontecia na nossa época, né? A gente arrebentava um ano para renovar o outro ano. Aí tinha que arrebentar o outro para renovar o outro. Hoje o cara já está com 5 anos de contrato, ele vai arrebentar só no 5º para renovar para você. Não, brincadeira, mas é uma verdade, é uma segurança diferente, né? Essa base do Flamengo, assim, eu acho que para todos nós, cara, para todos nós. A gente só tem uma tristeza de não ter ficado pelo menos uns 5 anos junto no profissional, assim, do Flamengo, porque a gente ficou tanto tempo na base junto, ganhando tudo, né? A gente queria, de repente, mais, pô, Paulo Nunes, cara, pô, além de jogar personalidade do caramba, Júnior Baiano, Nélio, pô, Luiz Antônio, Fabinho, Marquinhos, Marcelinho Carioca, pô, assim, Rogério, que geração, e todos da mesma idade. E isso foi importante porque, cara, a gente na base, cara, a gente fez greve de silêncio, porque atrasaram uma ajuda de custo nossa. A gente tinha 15 para 16 anos. Pô, mandaram embora o treinador. Coitado, o treinador não tinha nada a ver com a nossa greve. Foi mandado embora porque parecia que não tinha liderança sobre os moleques. Porra, o que a gente fazia, cara, era... Pô, a gente concentrava num hotel. Desde pequeno a gente sabia que aquela geração podia ganhar tudo, como ganhou na base. Infelizmente ela não durou muito tempo no profissional, mas todos eles, caras, foram super bem sucedidos e ídolos para todos os lugares que eles foram, né? Paulo Nunes, Grêmio, Palmeiras, Júnior Baiano, São Paulo, Palmeiras, Marcelinho, Corinthians, todos eles, assim, triunfaram em outros lugares. Fabinho, Cruzeiro, Gelson Baresi, Rogério, enfim, toda a galera. Não sei se a palavra é frustração, mas você acha que no Flamengo você queria ter tido uma carreira de mais anos, mais consistente talvez do que você teve da saída precoce, enfim? Cara, eu queria justamente porque, assim, no futebol eu sempre tive as referências, né, cara? Então eu falo, futebol, o que você pensa de futebol? É a seleção de 82.
Para mim aquilo é o futebol, foi o que eu vi de moleque, então aquilo eu imaginei o futebol. E quem jogar nessa seleção? O Zico, porque o Zico jogar no Flamengo. Eu falei, pô, eu quero criar uma carreira assim, no Flamengo, como ele, como aquela geração, conquistar as coisas lá dentro. E depois, né, a gente não tinha essa obsessão de ir para o exterior, de ir embora. E depois, se acontecesse, ir para fora. Então é mais nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, tem o lado que eu me tornei muito mais profissional depois de tomar esse baque dessa saída do Flamengo. Então, eu sempre falo que não reclamo de nada. Tudo aconteceu como tinha que acontecer. Assim, no começo foi meio assustador, assim, cara, porque eram jogadores que cada um vinha de um lado. Eu e o Luizão não vimos do Guarani, o Júnior do Vitória, tava o Miller ali já no Palmeiras, o Cafu, chegou o Sandro do Juventude. Assim, um time bem aleatório, assim, né? Ninguém se conhecia. E começaram os treinamentos, o time começou a ganhar de 12-0, mas das seleções lá do interior de São Paulo, assim, será que é verdade? Quando a gente enfrentar os melhores, vai ser... Mas o time fluía, acontecia tudo muito natural, os jogadores de muita qualidade. Eu falei, caramba, que joga esse Júnior? Meu Deus do céu, esse Miller que é de outro mundo. Luizão já conhecia, pô. Rivaldo, Cafu, não precisava de falar. E aí o time, na verdade, a liga que deu dentro de campo foi diferenciada, vamos dizer assim, porque eu nunca, assim, joguei num time que as coisas saíam tão naturalmente, de uma maneira treinada também. Não era só a gente, não. Ela também, aquela equipe, ela também estava taticamente muito bem posicionada. Então isso ajudou muito, com grandes jogadores. Então eu sempre falo que foi o melhor time que eu joguei na minha vida. O Vanderlei incentivou muito isso, né? De não parar. Assim, porque a gente tinha capacidade. A gente fazia às vezes 2-0 muito rápido. Por que diminuir o ritmo? Então ele foi realmente assim, que incentivou a não diminuir o ritmo, mas nunca para bater recorde. O recorde foi no decorrer do campeonato, que a gente viu que não parava de fazer gol. O time, podemos passar de 100 gols? Vamos também em busca disso, mas foi no decorrer do percurso. Ninguém imaginava que aquele time chegaria assim. Mas o treinador foi fundamental para que você não perca a intensidade do jogo, que eu creio que hoje é o que mais prejudica o futebol brasileiro. O futebol brasileiro não é o time A, o time B, o time C, é uma coisa generalizada, né? Com raríssimas exceções que estão tentando aí. O Felipe está tentando manter essa intensidade de 90 minutos, o Abel já é tradicional mesmo da sua equipe, mas no geral... mas o Abel também, quando faz o gol, vai para trás também. Em geral, faz o gol, não pode fazer 2, parece, não pode fazer 3. O jogo fica mais fácil, gente. Se fizer 2, se fizer 3, fica mais fácil. O outro time, mas não. Isso prejudica muito, porque prejudica o espetáculo. Você vê os jogos na Inglaterra e a velocidade, não é que os jogos sejam melhores, não. São espetáculos melhores de ver, dá vontade de ver. Porque as pessoas, pelo menos, estão envolvidas, estão com o intuito de jogar, mostrar espetáculo. Aqui não, que o intuito é de, às vezes, de atrasar, de não jogar, de vir para trás, a parte tática e a parte comportamental também do atleta. Então isso tudo prejudica muito. A cavadinha? Programada, sempre programada, sempre programada, sempre programada. Mas aí era um talento que eu tinha, né, de cavar, porque... não é difícil, ali é um lance mais de tranquilidade do que de dificuldade, né? Porque se você ficar ali chutando 100 bolas, sem goleiro, sem ninguém no estádio, indo devagarzinho, estar no meio do gol, é difícil tu errar alguma. É difícil tu errar alguma, mas com o goleiro parado ali, tu tem a certeza que ele vai pular e aquela galera toda, se tu não fizer, vai te matar. Aí é que tem que ter a tranquilidade para fazer, que é difícil, né? Mas era uma coisa programada. Porque tudo que a bola está parada é programado. Em movimento, esquece. Em movimento é tudo sem saber como faz. É meio automático, né? Mas as coisas, bolinha parada, eu brincava muito com isso. Eu falo, gente, pelo amor de Deus,
é a maneira mais fácil de fazer um gol na vida. Você pega a bola, você olha para ela, bota do jeito que você quer, você dá, se quiser dar 2 passos, dá, se quiser dar 10, dá. Todo mundo te espera, o gol é grandão. E parece que é difícil, mas é o nervosismo, não é o ato, a técnica, né? Porque é muito mais difícil do que uma bola vir rolando, você está debaixo do gol e o cara vai, chapa e perde, aí todo mundo fala, isso aí até eu faria. Pô, é difícil, porque é velocidade, tempo, a bola quica, qualquer lugar que ela pegue mal, ela vai subir. Luxemburgo, não, ele ficou puto achando que eu estava humilhando o adversário. Foi difícil convencer ele, né? Mas consegui. Ele não gostava, porque muito da filosofia dele, né? Vamos fazer 1, 2, 3. Aí a melhor maneira de respeitar o adversário é fazendo 6, 7, 8. Aquele papo, né? Pô, mas dando lençol para trás não, dando uma caneta também não. Ele não gostava de repente, mas tem gente que gosta, né? Pô, uma cavada dessa, quem não gosta? E eu fazia bem a cavada, cavei. Só que ele não sabia. Eu já tinha cavado no Guarani. Foi a primeira minha no Palmeiras. E aí ele... Ganhamos um jogo de 8, parecia que perdemos de 5. Bronca, 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 de respeito, de respeito. Eu sabia que era pra mim, fiquei quieto. Veio outro jogo, ele falou, não vai bater cavada. É você que vai bater o pênalti, mas não vai cavar. Aí eu falei, professor, posso falar com o senhor depois da pré-eleição? Aí tá bom. Aí, professor... Eu bato no meio do gol porque o goleiro pula. Se perder, quem perde sou eu. A responsabilidade é grande. Eu não bato para menosprezar ninguém. Tá bom, meu filho, mas não quero que bata assim. Aí eu fui, bati um pênalti forte na sequência. Depois passaram uns 5, 6 jogos. Veio o jogo contra o Vasco. Aí eu falei, o Carlos Germano sai antes. Falei, vou cavar. Aí cavei, fui abraçar ele, aí ficou tudo certo. Foi o único gol na minha vida que eu fui abraçar o treinador. Foi nessa cavada do Carlos Germano. Diz a lenda no futebol que o Djalminha nunca perdeu um pênalti. É verdade? Não, é lenda, é lenda. No Brasil, Brasil. Tem um recorte, então. É, tem um recorte. Mas, tipo assim, fui embora com 26 anos, tá? Não fui novinho, não. Eu bati muito pênalti aqui no Brasil. Não, mas é verdade, aqui eu não perdi nenhum. Mas quando na Europa eu perdi, eu me lembro de 3 pênaltis que eu perdi. Eu não me lembro, não sei quantos que eu bati, mas com certeza a média é muito boa, porque eu lembro um pro Canizares, que foi Mono Montoya, primeiro pênalti eu perdi pro Canizares e depois um que eu não me lembro, acho que foi com o Tenerife, perdi 3 pênaltis. Ele e Dida, Alexandre Pato partiu pra bola, Dida! Dida! Primeiro que ele não cavou, né? Primeiro que ele já errou no gesto técnico. De repente, se ele tivesse cavado, ele podia ter feito o gol. Que o Dida pegou a bola, mas não pegou em pé, né? Ele pegou caído. Errou o gesto técnico. E, cara, assim, para bater um pênalti assim, só para deixar bem claro, que eu bati pela primeira vez pro Goicoechea com 24 ou 25 anos. 24, e eu treinava ele desde os 18. Ou seja, eu treinava aquilo. E demorei a ter a coragem para bater no profissional, num jogo, valendo. Então, assim, tu tem que ser muito bom naquilo, porque, pô, tu perdeu o pênalti desse jeito. Eu sempre brincava assim, o dia que eu perder assim, eu peço para sair. Eu peço para sair na hora de ver, que é a vergonha máxima. Igual acho que foi o Elano que bateu, o Felipe matou no peito. Pô, ali é o pênalti, cara. É o lance importante do jogo. Em um treino do Deportivo La Coruña, na Espanha, Djalminha perdeu a cabeça com o treinador da equipe, Javier Irureta. Nem mesmo uma ligação para Felipão recolocou o nome dele na lista. Eu acho que eu não perdi a Copa por isso. Minha opinião é essa, né? E porque o treinador, o Filipão, até eu falo isso com muita tranquilidade, propriedade, porque o Filipão é meu amigo, me dou muito bem com ele, então não tem problema nenhum. Ele tinha personalidade suficiente e não pipocava para ninguém, tipo assim, se ele quisesse levar, ele levaria, entendeu? Então, assim, de repente até, sei lá, uma maneira de, pô, não foi por isso, não foi por causa daquilo.
tipo, numa boa, mas não, cara. Mas eu não acho que se quisesse levar, eu levaria. Você arrependeu desse... Não. Não. Se eu me arrependesse disso, eu já tinha me arrependido lá de ir lá no São Cristóvão treinar e jogar futebol. Eu joguei futebol a minha vida inteira jogando futebol e sendo correto. Eu recebi uma coisa, tudo em troca. Eu brinco assim. Eu sou um cara muito assim na vida. Não deveria não, mas eu sou. Me dá um beijo, leva 2. Me dá um soco, leva 10. É assim. Me falaram aí que você, né, tava uma época investindo em terrenos de cemitério. Você ainda tá nesse ramo aí, ou... Rapaz do céu. Eu estou nesse ramo, mas já saindo, se tudo der certo, mas é verdade. Mas assim, é uma coisa assim, muito normal, assim, eu vejo, né? Eu parei de jogar com 34 anos. E o futebol, como eu falei, é gostosinho, você joga futebol, ganha dinheiro, se diverte. E aí você tem, eu estou hoje com 54, já se passaram 19 anos, ou seja, tem uma vida pela frente. Aí a gente vai empreendendo, né? Umas coisas dão certo, outras não dão, e uma dessas foi esse setor de negócios, vamos dizer assim. E como que foi a ideia de se investir em cemitério, cara? Não, mas não foi foram coisas que foram acontecendo no decorrer. Na verdade, foi inversão em terrenos para construção de prédios. E aí, um desses terrenos, no decorrer do processo, ele se tornou cemitério, né? E aí, temos um negócio, mas se tudo der certo, já estou saindo, que é um excelente negócio, hein? Excelente negócio, não é pelo negócio, é excelente negócio. Eu tive sorte, né? Em outros tive azar, mas teve negócio que deu certo. O que mais você chegou a investir? Assim, a galera tem curiosidade, o que o cara tá fazendo? Não, assim, não tem investimentos de business, não, mas assim, digo de você na vida, né? Construção, o showball, né? Que hoje é o meu business principal, né? Que é o que eu estou dedicado ali e me amarro em fazer. É focar nas coisas que tem gosto em fazer, né? E tipo assim, isso como negócio é legal, né? Comprar um terreno como negócio é legal. Você ter uma loja que te dá um ativo é legal, mas você fazer o que te dá prazer é diferente. Então o showball é uma coisa que eu gosto de fazer, e isso que me move na minha vida hoje é fazer o que eu gosto, senão não dá. Eu gosto de curtir a vida da minha maneira. Sabe o que eu acho de curtir? Fazer o que você quer. E se for nada, é nada. E se for sair, se for tomar... Hoje, por exemplo, a cerveja já não é mais o meu forte. Já foi muito meu forte. Já não bebo muito, mas desfruto igual, sem beber. Desfruto de outras coisas, de outras maneiras. Desfruto mais com a família. Antes gostava mais de sair. Antes gostava mais da noite. Hoje desfruto muito viajar. A gente vai desfrutando da vida de milhões de maneiras que dá para desfrutar da vida. Não é só bebendo e indo para a noite, não. Tem que ficar tranquilinho e em casa pensando é bom também.